Fala pessoal! Gente, eu vim hoje responder algumas dúvidas de vocês que vocês mandaram pra gente, então eu vou chamá-las de mitos sobre energia solar. Isso aí, vamos aos mitos. Muita gente tem dúvida e muitos dos consumidores finais não sabem o que significa. E aí eu vim aqui para esclarecer tanto você, integrador, como você, cliente que quer comprar fotovoltaico, mas está cheio de dúvida. Então vamos lá. Primeira dúvida, olha só. José pergunta: energia solar não é eficiente? José, calma. Energia solar é eficiente sim. Ah, mas vou falar uma dúvida que eu já tive. Um cliente perguntou para mim: mas Marco, quando eu peguei ali o datasheet, aquelas informações técnicas, estava dizendo que aquela placa ela tinha 19% de eficiência. Então, isso não tem nada a ver. Essa eficiência, na verdade, é eficiência por metro quadrado. Esquece isso. Vamos à prática. Energia solar é eficiente por quê? Instalando energia solar, fazendo um dimensionamento, gente. Eu sempre vou falar dimensionamento adequado, instalação com o profissional gabaritado, aquele cara que sabe o que faz. Não tem rolo, você vai zerar o consumo em quilowatts da sua casa. Isso aí, imagina o consumo em quilowatts ali zera, mas calma, sua conta não vai zerar. Não, Marco, conta não zera, gente, porque nós vamos sempre pagar para a concessionária aquela taxa mínima, que é a disponibilidade de ponto. Sempre vamos pagar isso. Só que o resto, consumo em quilowatts, a gente zera, deixando assim a conta muito mais barata. Eu tô falando aí de economias na monta hoje de 85%, 90%. Vale ou não vale a pena? Eu acho que vale. E vou dizer por quê. Porque com energia fotovoltaica nós conseguimos nos proteger dos mandos e desmandos do governo e das concessionárias. Governo por causa dos impostos e concessionária porque quando sobe, cada um sabe a facada que recebe. Energia fotovoltaica é cara? Calma, gente. Muita gente fala: Marco, energia fotovoltaica é caro. Marco, nossa, mas é muito caro no meu projeto. Gente, não é caro. Já foi caro. Para vocês terem noção, em 2018, 2019, um sistema custava muito mais. Se a gente pegar só 2022 para cá, em 2022, um sistema custava 70 mil reais, hoje ele está custando 35. Por quê? Porque nós tivemos a escala de material, então produzidos em maior escala, e nós tivemos o quê? Um aumento na importação, fazendo com que os custos baixassem. Então hoje a energia solar nunca foi tão barata por conta dos materiais. A mão de obra continua a mesma, mas os materiais que eram que faziam toda a diferença, hoje eles estão muito baratos, fazendo ficar cada vez mais interessante a aquisição do sistema fotovoltaico. Ah, Marco, mas me falaram dos impostos. Gente, sempre tivemos impostos em tudo no Brasil. Temos também no solar. Só que, vamos falar, quando a gente calcula em payback, o retorno sobre o investimento, mesmo com imposto, ele é muito atrativo. Então, vale muito a pena. Se você está interessado em solar, não perde tempo não. Faça contato com aquele integrador que já te procurou, pede para ele revisar aquele orçamento de 3 anos atrás, você vai ver o quanto melhorou o preço dela e o quanto está valendo a pena. Outra pergunta aqui, ó. Energia solar funciona em dias nublados? Sim e não. Sim, funciona. Por quê? Energia solar ela não funciona com calor. Esquece calor. Não estamos falando de calor, estamos falando de irradiação. Então sim, ela vai funcionar. E não porque ela não vai funcionar como quando está aquele dia de céu limpo. Não vai funcionar tanto. Só que ela não deixa de funcionar em dias nublados. Ela pode gerar ali 30%, 40% a menos, às vezes até 70% a menos. Só que ela vai funcionar e vai gerar. Tanto que quando nós fazemos um dimensionamento, nós consideramos os dias nublados, nós pegamos ali uma medição que é feita no Brasil inteiro, vamos falar assim, do passado da insolação, passado da irradiação. Então, o que aconteceu no ano passado, no anterior, uma média dos últimos 5 anos, em cima dela nós fazemos toda uma previsão de como serão os próximos anos e a partir daí a gente faz o dimensionamento, considerando também que alguns dias estarão nublados na sua região. Por isso que a gente precisa muito saber o endereço do cliente, mas funciona em dias nublados sim. Olha só, essa daqui é ótima. Painéis fotovoltaicos podem sair voando? Outra vez eu vou responder sim e não! Pois é, gente, por que sim e não?
Painéis fotovoltaicos não devem sair voando, mas eles podem se não tiver uma boa fixação. E por isso que eu vou falar aqui da nossa queridinha Pratique. E hoje eu posso fazer isso como depoimento pessoal. Eu passei por aquele vendaval que deu em São Paulo. Minha casa estava no meio do vendaval, onde todas as minhas telhas foram arrancadas, menos as que ficavam embaixo das placas. Por quê? Como as placas solares, elas são presas na estrutura, no madeiramento, não são no telhado. Por exemplo, meu telhado lá, o telhado de muitos, é um telhado colonial, onde a gente tem aquelas telhas de barro, uma em cima da outra. O que acontece? Se a gente fura a telha e prende na telha, quando dá um vendaval, vai voar com a telha, correto? Pois é, a placa solar não é presa na telha, ela é presa lá na estrutura, no madeiramento. Alguns até é feito de aço essa estrutura. Então, como ela é presa lá, pode bater o vento que for. A não ser no filme Twist, que sai o telhado voando do lado da vaca e o carro, gente, não costuma arrancar telhado inteiro de casa. Então, suas placas solares não voam. Mas, volto a dizer, você tem que pensar numa estrutura de qualidade. E aí tá a Pratique aqui para nos servir. Estrutura de qualidade, uma estrutura que aguenta o tranco, aguenta esse esforço de arranque, porque ela vai ficar presa, ela vai tentar puxar, mas ela vai ficar presa, porque afinal de contas ela tá com praticamente uma asa, né? Se bater um vento e for uma estrutura fraca, pode sair voando sim, mas com a Pratique você não tem esse problema. Então, você não quer sua telha, sua placa saindo voando, vai para a Pratique. Marco, placas solares servem para aquecer água? E aí, gente? Sim e não! Pois é, por que sim e não? Placas solares, sim. As fotovoltaicas servem para aquecer água, desde que você ligue o seu chuveiro dentro de casa, uma resistência, porque lá no telhado a placa não vai aquecer, ela só vai gerar energia, e essa energia você vai usar sim para aquecer sua água no seu chuveiro, no seu fogão, na sua resistência, mas a placa solar não aquece água. Por quê? Não sei se vocês já viram a diferença estrutural que tem entre a placa fotovoltaica e a placa de aquecimento. A placa fotovoltaica, ela é alta assim, ela tem toda aquela volta dela em alumínio alto assim, mas se você for ver a placa é bem fininha. Por quê? Nós só temos as células ali de silício, que elas são feitas com wafer assim, de silício, tudo certinho, e elas são muito finas. Por quê? Elas precisam ser finas, elas precisam ser prensadas, porque a radiação vai fazer com que elas liberem elétron e dessa forma elas conseguem liberar elétron. A placa de aquecimento não, ela é alta. Por quê? Porque lá dentro passa água e ela é escura, porque ela capta mais calor. Então a diferença entre as duas, olhando, uma é alta e uma é baixinha. Outra coisa, se você tiver admissão de água na placa solar, vai dar ruim, não pode, o silício não pode ter contato nem com ar atmosférico. Não coloca uma placa dessa com água, não pode. Enquanto a placa de aquecimento, sim, essa daí ela é feita para receber água. Ah, Marco, mas a minha placa solar fica no telhado, tem algum problema de infiltrar? Não, por isso que a gente toma cuidado na hora de instalar, de não passar nenhum peso por cima, não ter nada apoiando que faça essa placa curvar, que aí nós não vamos ter as micro rachaduras que acabam tendo aí a entrada de oxigênio e água. Mas Marco, me falaram que existem algumas placas que elas aquecem água e geram energia. Sim, hoje já existem estudos em vários países, Áustria, Alemanha, gente, muitos países na Europa e também aqui no Brasil. Isso aí, a Faculdade de Santa Catarina fez um estudo e tem algumas empresas já testando essa placa, que é um sistema que ele tem o fotovoltaico e o aquecimento junto, mas está em fase de teste. Na Europa já está funcionando, no Brasil está em fase de teste. Eu acho que vai para frente, isso daí pode ser uma solução principalmente para quem não tem espaço, mas por enquanto comercialmente a gente não tem. Vamos lá, mais uma. Energia solar funciona quando a energia acaba? Sim, não! Gente, eu sou o cara do depende, né? Pareço aqueles caras que não sabem de nada. Mas sim e não, funciona e não funciona. Por quê? Quando a luz acaba, o nosso sistema, um grid, aquele normal que a gente tem lá, ele fica no inversor, vai receber energia, inversor ou microinversor, vai mandar para nossa casa, o excedente vai para a rede. Esse daí, se acabar a energia, ele tem que cortar a geração. Eu não posso enviar o excedente para a rede, porque imagina o manutentor da concessionária tá lá, arrumando o cabo que estourou, ele tá lá colocando os dois cabos e a gente manda energia, ele vai tomar um choque.
corre um risco de vida para ele. Então, não. Se acabar a energia, o seu sistema fotovoltaico ele vai entrar em ilhamento, que é o que? Ele vai cortar. E ele só vai voltar a funcionar 180 segundos depois que restabelecer a sua energia, por conta da segurança. No entanto, se você tiver um sistema com baterias, e sim, mais uma vez estou falando de baterias, se você tiver um sistema com baterias, você sim consegue ter. Por quê? Com baterias nós temos a referência de rede da bateria. Então o que acontece? Acabou a energia lá fora. O que o seu sistema fotovoltaico vai fazer, o seu sistema híbrido, ele vai cortar a exportação de energia, mas a utilização simultânea, que é aquela geração no telhado, aquele consumo embaixo, vai continuar funcionando normalmente. Inclusive, se escurecer, você vai ter o apoio das baterias para não ficar sem energia. E assim você toca a sua vida normalmente. Voltando a energia, as baterias voltam a ficar em stand-by ali carregando e o seu sistema volta a injetar parte na rede e a outra parte vai recarregar as baterias. Então, com baterias, sim, você pode ter um sistema híbrido que você vai gerar energia com falta de luz numa boa. Se o seu sistema é um grid, não. E tem o sistema off-grid, que é aquele que é totalmente desligado da rede, ele já é desligado da rede, então ele vai funcionar o tempo inteiro com baterias. Gente, olha só, isso tudo funciona muito bem, desde que a gente tenha uma base técnica de qualidade. A gente tem que ter instalação, temos que pensar que nesse mercado fotovoltaico não tem mais espaço para aqueles pica-fios que a gente fala, né? Aqueles aventureiros que vêm para o solar. Hoje o solar ele exige técnica, ele exige conhecimento e com tudo isso, cada vez mais é dividido com o instalador uma responsabilidade, a responsabilidade de escolher o melhor produto para o seu cliente. E aí eu vou falar da Pratic, porque eu uso Pratic já há mais de 5 anos e a Pratic é o que nós temos de maior qualidade hoje falando em estruturas. A partir da Pratic a gente consegue ter a garantia de que nossos painéis não sairão voando, que o nosso cliente não terá problemas. Seguindo os datasheets, eu vou falar, diminui até o risco de goteira. Então, assim, ó, se você é instalador, se você é cliente final, não pensa duas vezes na hora de estrutura, lembra da Pratic, essa empresa sólida aqui de Londrina que distribui para o Brasil inteiro. E aí, faça como eu, vem ser Pratic.